Bem-vindo ao CPM Cast. Olá, sejam bem-vindos a mais um CPM Cast. Hoje estamos aqui com uma tropa que logo serão apresentadas para vocês aí. Vocês vão curtir uma história de muita superação, dedicação e resultado, pessoal. Esses jovens inspiradores, hein? Vamos lá, galera? Apresenta para o público de casa aí. Meu nome é Vitor, tenho 16 anos e comecei a fazer o curso aqui no CPM em 2024. Agora eu fui aprovado na EPICAR em 2026. Meu nome é Luan, tenho 14 anos, comecei a estudar no CPM em 2025, no meio do ano passado, e fui aprovado agora em 2026. Meu nome é Miguel, tenho 14 anos, comecei a estudar no colégio em 2022 e comecei o curso em 2025. Meu nome é Enzo, comecei a estudar aqui no colégio CPM esse ano e passei a fazer o cursinho da EPICAR esse ano também, aprovado esse ano. Muito bom, todos já se apresentaram e agora vamos bater um papo, saber um pouquinho da história de cada um. Como foi a preparação, a participação da família, as suas abdicações, que é muito importante para conquistar esse resultado. Vamos começar aqui pelo Vitor, aluno mais antigo, né, Vitor? Tá vendo? A antiguidade já conta desde o cursinho, meu querido, não é só lá na escola militar não, hein? Tá. Vitão, como que foi sua preparação, meu querido, para a conquista? Ou melhor, antes de falar da preparação, como que surgiu esse sonho de fazer a EPICAR? Eu acho que desde que eu era pequeno, eu morava no sul, eu morava numa vila militar, né? E aí passavam uns caças em cima da vila, daí eu comecei a gostar de avião. Aí eu acho que no 5º ano eu falei que eu queria ser piloto de avião. E aí meu pai apresentou, né? Porque ele já tinha feito EPICAR. E aí ele apresentou pra mim o curso de EPICAR. Eu acho que no 5º ano eu já quis, assim. Só que eu tava esperando ter uma idade melhor pra começar o curso. Daí no 8º ano eu entrei. No 8º ano começou a preparação. Isso. Então surgiu, seu pai também é militar, né? E seu pai serve aonde? Meu pai, ele é intendente. Servia na AFA, agora ele tá fazendo curso lá no Rio de Janeiro. Maravilha, hein? Então vamos lá. E você falou do sonho, né? Uhum. E como que foi a sua preparação para conquistar esse objetivo? Foi bem difícil, né? Tinha que estudar todo dia. Eu particularmente, assim, no 8º e no 9º ano, eu estudava só em casa, né? Só que eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade com o celular, né? Que eu me distraía muito. Então, eu pensei assim, eu ficava de tarde na escola estudando a tarde inteira. Porque daí, à tarde, como eu tava fora de casa, assim, eu não mexia muito no celular, entendeu? Aí eu conseguia focar muito mais. Então eu ficava a tarde inteira estudando, depois ia pro curso. E aí eu estudava aqui. Que bacana. E você abdicou de muitas tarefas aí? Ou algo prazeroso para conquistar esse resultado? Eu acho que sim, né? A gente fica mais tempo estudando, né? Não pode fazer muitas coisas assim. Mas vale a pena. Mas estudar também dá prazer, né? Sente prazer, não sente? Sim. Quando vence os desafios? Vai pegando gosto. Que bacana, hein? Então vamos falar agora com o Enzo. E aí, Enzo, como foi a sua preparação para conquistar esse resultado na EPICAR, meu querido? Bom, essa preparação surgiu desde quando eu era pequeno, assim. Sempre tive uma paixão, assim, por avião. Desde pequeno, sempre quando a AFA organizava os eventos de domingo aéreo, desde pequeno eu sempre ia assistir, sempre gostei muito da Esquadrilha da Fumaça. Então, desde criança, desde pequeno, eu já sabia o que eu queria fazer da vida. Daí, ano passado, fiz a prova de bolsa aqui do curso CPM e comecei no nivelamento e esse ano ingressei no cursinho da EPICAR. A priori, eu não estudava muito em casa, visto que, como Vitor, eu tinha muita dificuldade com o celular. Isso era uma coisa que me distraía bastante. E eu não tinha muito gosto por estudar. Então, conforme o tempo foi passando, eu percebi que se eu não estudasse, eu não ia obter um resultado bom. A partir disso, eu comecei a regrar mais o meu tempo, limitar o celular e deixar de ver TV, essas coisas. Ao invés de, por exemplo, jogar bola no sábado, eu passava a estudar durante a tarde. Sempre buscar evitar ficar em telas. Lógico, não tem hora que você tem que ter o lazer, mas você tem que ser regrado
nos momentos de estudo e momento de lazer. Perfeito, perfeito. E você, nosso querido Miguel, quando surgiu o sonho de se preparar para EPICAR, para a escola? Igualmente que eles já falaram aqui, desde criança eu sempre tive esse sonho de ser aviador, ir para uma força militar, principalmente a AFA. Então eu sempre tive essa ideia na minha cabeça e conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo as formas de realizar esse sonho, como que eu poderia chegar lá para conquistar o que eu tanto queria. Então, isso desde criança, a partir do momento que eu entrei no colégio, já tive uma certa visão sobre como que eu poderia chegar lá, e com o cursinho tudo ficou ainda mais evidente e mais fácil. Também abdiquei de muitas coisas, como eles falaram aqui, tempo de lazer, tempo que eu poderia estar saindo com os meus amigos ou fazendo qualquer outra coisa, mas sempre teve que ter esse foco nos estudos para realizar e conquistar o que eu tanto quis desde que eu era pequeno. Tá feliz com o seu resultado? Muito. Ai, que bom. E você, Luan? Quando surgiu o sonho e como você se preparou para conquistar essa aprovação? Então, basicamente, não nasceu como um sonho, ele se tornou um sonho. Porque quando eu fiz, acho que 10 anos, mais ou menos, o meu pai, ele sempre me cobrou muito para mim estudar e ser alguém na vida. E quando eu fiz 10 anos, ele começou a me cobrar mais. Ele começou a falar para mim escolher um lugar, escolher o que eu queria ser, para eu conseguir desde já estudar e no futuro me tornar alguém. E daí ele falou para mim que, na opinião dele, o melhor meio era o meio militar. Aí eu comecei a ir atrás de um lugar, eu descobri os concursos. Aí eu comecei a pesquisar sobre o que eu mais queria. Daí eu descobri EPICAR. Aí meu pai falou que eu ia ter que entrar em algum cursinho e começar a estudar. E daí, depois de uns 2 anos, isso começou a se tornar um sonho. Porque todo dia eu pensava que no futuro, provavelmente, eu estaria dirigindo um avião ou estaria na EPICAR. E daí, depois disso, meu pai me colocou aqui no CPM, que é um cursinho que eu escolhi. E aí eu estudei muito e esse ano eu passei. Que bom, que bom. Então vamos lá. Vitão, em quem você se inspirou para conquistar esse resultado? Acho que no meu pai. Seu pai? Ó, que orgulho, papai, hein, cara? Né? Porque ele é militar dessa área, assim. Embora ele não seja piloto de avião, ele trabalha na aeronáutica, então acho que foi um dos motivos que eu escolhi, assim. Seu pai. Ah, que legal. Seu pai teve uma passagem também pela EPICAR. Teve. E depois formou em tendência. Isso, né? Ele formou, na verdade ele fazia aviação, só que foi desligado em voo. Daí ele fez intendência, depois ele voltou, fez intendência. Ah, que bacana. Ele tá feliz, inspirou o filhão. Uhum. O filhão agora vai partir para aviação. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Bacana. E você, Enzo? Quem te inspirou, Enzo? Bom, eu não tive assim uma inspiração muito forte para esse sonho. Só que desde pequeno, meus pais sempre apoiaram esse meu sonho. Eles não têm um familiar exatamente no meio militar. Então foi um sonho assim que... vou dizer que foi um presente de Deus Surgiu mesmo. Bacana. Daí eu não tive uma inspiração, mas mesmo tendo uma inspiração específica, meus pais sempre me apoiaram e sempre me incentivaram a seguir atrás desse sonho. Eu acho que nós que moramos em Pirassununga temos uma vantagem, né? O que ajuda a gente a sonhar, principalmente na idade de vocês, todo dia você vê os aviões aqui, ó. Os T-25, T-27, e temos o privilégio de poder ir no Espadinho, no Espadão, aí vimos lá os Gripens, então isso é muito bacana. Então, um privilégio para os moradores de Pirassununga e para vocês, sonhadores com a carreira militar, é um privilégio a mais. Então, o Papai do Céu foi muito bom conosco aqui, né, cara? Que privilégio é morar em Pirassununga. E para você, Miguel, qual foi a inspiração, Miguel? Acho que alguns alunos da EPICAR que fazem o curso atualmente, que vieram aqui que estão na escola lá da EPICAR? Isso, como por exemplo no Viradão, que já vieram aqui falar um pouco. Os oficiais também, as experiências que eu tive na AFA, no Espadão e no Espadim, vendo realmente como que é a vida lá dentro, vendo como são os aviões, toda a rotina por dentro de lá, me deu uma boa motivação. E uma pessoa que me inspirou muito aqui dentro da escola, que eu acho que também é inspiração para muitos alunos, que é o professor Gru, Que bacana. que ele sempre motiva muito a gente, ele sempre procura ajudar, independente da situação, independente da pessoa que você seja, ele sempre tenta tratar você como se fosse
uma pessoa da família dele. Ele sempre acolhe, sempre motiva. E foi uma grande inspiração para eu poder conseguir fazer a prova e alcançar minha aprovação. Ai, que bacana, hein? E você, Luan, o que te inspirou, meu querido? O que mais me inspirou foi mais o legado mesmo, porque o meu pai, ele sempre falou, porque meu pai era militar, né, do Exército Brasileiro. Daí ele saiu quando ele se tornou cabo. Ele se tornou cabo, ficou acho que 1 ou 2 anos, e daí ele saiu. E daí ele sempre falou muito pra mim, eu sinto mais que é um sonho muito dele, de eu ser do meio militar. Porque ele sempre falou pra mim que ele gosta muito do militarismo, que na opinião dele é uma das melhores áreas para se formar, e ele gosta muito dos costumes do militarismo, e ele sempre me inspirou a gostar também, tipo assim, dentro de casa, sabe? Ele sempre falou pra mim, e sempre eu ficava muito, como que eu posso dizer a palavra exata, muito inspirado mesmo, sempre me motivava muito. E daí hoje em dia no cursinho é muito difícil estudar, eu já pensei muitas vezes em desistir por vários motivos, e quem me inspirou muito foi o professor Grow também, igual o Miguel disse. Toda vez ele ajuda a gente, ele trata a gente igual família, igual ele disse, pra, tipo assim, como que eu posso explicar? Pra gente, pra mim, no caso, ele é como se fosse um pilar para eu me apoiar, sabe? Em tudo, como pessoa, igualmente meu pai. Então, isso aqui, que bacana. É bacana ouvir isso, porque o professor tem que ser essa base para vocês. Porque eles já estão calejados, já têm uma certa experiência, têm a vivência profissional militar. Então, é muito importante eles realmente fazer com que vocês suportem toda essa pressão, porque a pressão da aprendizagem, que é um desafio muito grande, aí tem a pressão, muitas vezes, da família, é pressão dos amigos, e vocês mesmos se pressionam muito. E isso leva muitos a pensar em desistir. Tenho certeza que todos já pensaram. Você já pensou em desistir, Vitor? Assim, em alguns momentos assim que não tava dando muito certo assim nos exercícios e tal. É normal, cara. É normal também, já passei por isso. E você, Enzo, Miguel, já pensaram? Várias vezes. Mas e por que não desiste? Eu tenho a minha resposta, então fala de vocês que eu vou falar a minha também. Por que vocês não desistiram? Bom, primeiro porque é o meu sonho. Se eu sempre pensava, sempre que eu pensava em desistir, eu pensava, se eu desistir, o que eu vou ser? Se eu desistir, por que eu estou estudando? Se eu desistir, por que eu estou fazendo tudo isso? Se eu desistir, por que meus pais estão pagando um cursinho? Então isso sempre passava na minha cabeça e não me deixava desistir. Como o Miguel, o Lua falou, o professor Grow sempre inspirou a gente, sempre deu um empurrãozinho pra gente não desistir. Então, esses são os principais motivos pra mim nunca ter desistido. Pra você, Miguel, quer acrescentar alguma coisa? Acho que principalmente pelo que o Enzo já falou, de realmente ser um sonho, de uma coisa que você realmente quer da sua vida. Quando é um sonho, você não desiste, independente da situação. Você pode até atrasar ele ou ficar procrastinando, mas desistir se é um sonho. Jamais. Desistir jamais. Também pelo apoio da minha família, dos meus amigos, das pessoas que são importantes para mim, que me apoiaram e sempre me ajudaram a pensar que eu conseguiria chegar lá, dependente da dificuldade que eu tenho. Você, Luan? Toda vez que eu pensei em desistir, eu sempre conversei muito com a minha mãe, né? Eu converso sobre tudo com a minha mãe. E daí todas as vezes que eu pensei em desistir, eu também conversei sobre isso com a minha mãe. E todas as vezes ela me motivou a continuar. Ela falou que, igual o Enzo disse, se eu não conseguisse seguir esse sonho, o que eu ia virar? E também eu sempre fiquei muito motivado a estudar, por causa da minha mãe também. O meu pai, ele me motiva muito também a estudar, mas a minha mãe, ela é a que mais me ajuda no dia a dia. Seu pai, cara, seu pai é um excelente militar, foi um excelente militar, ele foi temporário no exército, cumpri várias missões com ele. Então aqui vai meu abraço para ele. Que bom, você se inspirando neles aí. Com relação à resposta que vocês deram aí, do desistir, sempre que eu vou na sala, então aqui no CPM, primeiro a gente trata vocês realmente como filhos, mas vocês têm direito, deveres e obrigações. Isso é o princípio. E o que eu falo para vocês? Aqui nós não estamos falando de uma profissão de dinheiro, estamos? Eu não falo para vocês que é o quê? É o coração, é sonho. É sonho.
Então nós temos aqui a obrigação de ser a base da realização desse sonho. Então, meninos, se vocês não correrem atrás do sonho de vocês, não obedecer o coração, quando que vocês vão obedecer o coração de vocês? Esse é o momento. E é legal, porque vocês querem uma profissão digna, uma profissão diferenciada. Inclusive eu falo que não é uma profissão ser militar. Ser militar é o quê? É um estilo de vida. Então vocês estão atrás de um estilo de vida. Então isso é bacana. Então não desistam, porque cada um, falo para todos os alunos do CPM, cada um vai passar no seu tempo. Todos serão aprovados. É só não desistir. Então quem não desistir vai ter o seu lugar, vai ver o seu nome na lista de aprovados. Pode ter certeza disso. Então vocês estão de parabéns. E é normal. Tá? É normal ter esse sentimento, porque a pressão é muito grande. Os desafios diários são gigantescos. Talvez vocês não tenham noção do tamanho desse desafio. Aí quando vem a conquista, vem um alívio, né? O Vitor, no pós-prova, a gente estava indo embora, que o Vitor veio de carona comigo, cara. Aí teve uma hora que ele falou comigo, eu estava quase chegando em casa. Ele falou, graças a Deus, estou me sentindo aliviado, cara. Lembra disso, Vitor? Eu lembro. E por que você falou aquilo, Vitor? Porque antes da prova é meio... Principalmente na semana da prova, assim, é meio tenso, assim. E o tempo também de preparação, né, Vitor? Quantos anos, né? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Esse seu último ano, Vitor? Foi mais pegado, assim. Foi mais pegado. Como foi sua rotina, esse último ano? Então, durante a semana, eu saía da escola, depois da aula, almoçava na escola mesmo, estudava a tarde inteira lá. Aí depois eu ia direto aqui pro CPM, estudava aqui, depois ficava um tempo depois do curso aqui também, e depois eu ia embora. Por volta de umas 9 horas da noite, mais ou menos, eu ia embora. E o final de semana? Final Jogava de bola, você joga bola, namorar? Não, eu estudava, né? Assim, no final de semana não era o tempo inteiro estudando, porque também, senão não dá. Mas assim, pelo menos umas 6 horas de estudo dava, eu acho, no fim de semana. No sábado, no domingo. Tipo assim, porque no sábado e no domingo, como tem mais tempo, dá pra dividir melhor o tempo pra estudar. Porque durante a semana, amanhã você não tem pra estudar pro curso, né? E aí acaba que você tem que estudar tudo à tarde e de noite. Então, de semana é mais corrida, assim, sabe? Entendi. E valeu a pena, né, meu querido? Valeu. Persistência, perseverança. Aí, e aquela sensação, quando você viu o seu nome lá Foi boa. aprovado. Foi boa. Aí ligou pro papai logo ou o papai já sabia? Não, meu pai que me ligou, na verdade, porque, tipo assim, eu tava de olho, assim, pra ver no site se tinha saído, mas não tinha conseguido ver, assim, não tinha aparecido ainda. Aí eu tinha desistido, assim, falei, bom, daqui a pouco sai, né? Acho que era umas 3 horas da tarde, assim. Aí depois meu pai me ligou falando que tinha saído, tava feliz. Todos nós, né? Como que foi, Miguel? Como que você ficou sabendo do resultado? Eu fui muito bem na hora que eu acordei. Eu acordei, decidi abrir o celular logo para ver qual que era a minha classificação, se já tinha saído. Eu já tinha visto algumas mensagens de alguns amigos do Enzo, por exemplo, me parabenizando. Eu fui o primeiro, acho que eu não sei me se parabenizando. mensagem. Então já fiquei animado, abri logo o site e fui na lista de aprovados ver. E para quem que você contou primeiro, Miguel? Primeiro eu agradeci o Enzo pela parabenização e a minha família. Família. E como foi a mamãe e o papai recebendo essa notícia, cara? Também ficaram muito felizes. Eu digo que é até mais feliz que eu na hora. Demora que é fixe. E você, Enzo, quando você foi ali... Então o Enzo foi o primeiro e passou a mensagem para todo mundo. Você foi lá... Não dormiu, Enzo? Ficou esperando sair o resultado? No dia anterior demorei um pouquinho para dormir, mas no dia seguinte eu acordei bem cedo. A primeira coisa que eu fiz foi olhar o site para ver se já tinha saído a classificação, mas no momento ainda não tinha saído. Daí eu fiquei olhando de hora em hora até sair. Daí quando eu vi que saiu, gaguejei aqui. Eu não tinha achado o meu nome, nem o do Miguel, porque eu tava olhando na lista das pessoas que não tinham sido aprovadas. Eu tava tão ansioso para olhar o resultado que eu tava olhando na lista errada. Isso acontece. Daí depois eu olhei lá, eu achei certinho o meu nome, o nome do Miguel, do Vitor. Daí eu mandei mensagem pro Miguel, que eu tinha contato dele. Acho que o Miguel também falou com o professor Grow, né? A gente mandou lá pra ele a classificação. Contando pra família. Como o Miguel falou, minha família ficou mais feliz que eu com a aprovação. É isso mesmo. Normal. Ai, que bom. E você, Lu?
eu descobri de uma maneira meio inusitada. Eu tava mais com medo de abrir o site, porque, tipo assim, aquilo ia decidir a minha vida, sabe? Ia decidir o resto da minha vida. Aí, eu fiquei com medo de abrir, acordei de manhã, não abri o site de manhã. De tarde, deu mais ou menos 1h da tarde, aí eu dei uma abrida pra ver. E eu não tava o meu nome lá ainda. Aí eu falei, talvez atualiza, né? Aí eu fiquei com medo de abrir de novo. E eu fui assistir alguma coisa, porque eu tava com aquilo muito na cabeça. Aí eu fui assistir alguma coisa pra dar uma descontraída. Aí a minha mãe tava no quarto, deitada. A gente já tinha acabado de terminar de arrumar a casa. Aí ela chegou em mim gritando e falou, Luan, você passou no Epicar, você foi aprovado. Aí eu fiquei muito feliz, quase chorei na sala. Ela ficou muito feliz também, ficou mais feliz do que eu. Porque a minha mãe e meu pai são as pessoas que mais torcem por mim nessa vida. E é isso. Que bacana, tá vendo? Cada um tem uma história, né? E eu queria que vocês agora deixassem uma mensagem para... Vamos começar pelo Vitor aí. Tem muitos jovens hoje que sonham o mesmo sonho que vocês. Então deixa uma mensagem para eles, o que ele precisa fazer para ele conquistar esse sonho também. Eu acho que é importante correr atrás, assim, e não desistir, assim, se você tem isso como sonho, tem que correr atrás mesmo. E o que é esse correr atrás, hein? Estudar. Fala para ele, estudar. Né? Estudar e não desistir, é isso. Fala, Luan. O conselho que eu dou é não pare de estudar, porque o papiro hoje em dia ele é a salvação para tudo. E, basicamente, um perdedor é um vencedor que não desistiu. Não, é o contrário. É quase... Tô nervoso. Um vencedor é um perdedor que não desistiu. Tá bom. Muito bom. Falou muito. Vai lá, Miguel. Miguel. Inspiração, Miguel. Realmente. Calma aí, mano, calma aí. Realmente ter essa perseverança, essa vontade de realizar esse sonho. Se realmente for um sonho, nunca desistir. Quando pegar para estudar de verdade, ir atrás, porque senão você tá perdendo o seu tempo, gastando o seu tempo que você poderia estar usando para fazer outra coisa. Então, se você realmente quer, se você realmente tem esse sonho na sua mente, você tem que correr atrás para conseguir conquistar, como é que a gente conseguiu. Agora é você, Enzão. Manda ver, Enzo. Bom, o recado que eu deixo que os meninos já falaram, é nunca desistir. Mas tão importante quanto não desistir e não parar de estudar é você sempre pensar por que você está fazendo isso. Se isso é um sonho ou só uma ganância momentânea. Mas agarra firme esse sonho, mantenha e busque uma rede de apoio. Como aqui no curso a gente tem uma rede de apoio com os professores, o Almeida. Eles sempre apoiam a gente. Busque um amigo que consiga apoiar vocês. E de principal é isso. Tá, você falou uma palavra importante, apoio. Quando você fala de apoio, qual foi o papel da família durante essa jornada para você, Enzo? Bom, o papel da família foi muito importante, porque com eles eu consegui ter uma rede de apoio psicológico que eles, como eu comentei, sempre que eu pensava em desistir, eu sempre pensava neles, no esforço que eles estavam fazendo para manter um cursinho para mim. Se eu precisasse, eles sempre eram muito abertos comigo para mim poder conversar. Eu conversava com eles, eles sempre me apoiavam, sempre me incentivavam a continuar com esse sonho, mesmo enfrentando todas as dificuldades que existem. E, por exemplo, uma das dificuldades muito enfrentadas... Uma das dificuldades encontradas pelos jovens hoje é o vício em aparelhos eletrônicos, celular, videogame, computador. E se você conseguir registrar o tempo, se você conseguir manejar o tempo corretamente de lazer e estudo, você vai conseguir criar uma rotina em que você consegue ter um aproveitamento muito bom no estudo,
sem tirar totalmente o lazer. Vamos supor, você chega da escola, almoça. Eu, por exemplo, depois do almoço fazia minhas atividades, tarefa, daí eu já pegava e ia estudar. Já vinha pro cursinho. Ia pro cursinho. Crianças. Ia pro cursinho, fazia as aulas, prestar atenção, porque não adianta você vir para as aulas, não prestar atenção. Você tem que prestar atenção nas aulas, praticar o que foi passado, sempre ficar que nem o Vitor aqui até mais tarde. E a família foi tudo para mim. Então, para você de casa, olha que coincidência, hein? Todos eles tiveram uma rede de apoio, chamada família, a família de sangue e a família CPM também. Quando eu falo família CPM, são os gestores, colaboradores e os professores, que têm um contato direto com eles em sala de aula. Vocês concordam com isso, meninos? Muito. Então, isso é a nossa proposta aqui. Sempre trabalhamos assim e é o que dá resultado. Então, isso é muito importante, muito importante. Então, nós acreditamos nisso e vocês também acreditam, né? Então, isso é muito bacana, tem que ter esse apoio. Isso que leva a ter um resultado almejado por vocês. Então, vocês, tão jovens, conquistaram algo tão grande que às vezes vocês não têm noção. E, para finalizar aqui, eu vejo algo que vocês têm em comum, talvez vocês não perceberam. Todos ficavam aqui até mais tarde estudando. Acabavam a aula e vocês ficavam. Isso é coincidência? Não. Então isso é meritocracia. Então vocês mereceram. Vocês mereceram. Eu lembro do Luan e o Enzo estar estudando lá aqui no pátio, estava na cadeira, aí eu falava assim, por que vocês não vão para a sala? Aí o Enzo falava, não, o pessoal lá está mais adiantado que eu, cara, não estou no nível deles. O Luan, não estou no mesmo nível. Eu falei, cara, e vocês querem passar, vocês têm que chegar no nível deles. Mas eu gostei da humildade de vocês. Mas eu encorajei vocês a vocês irem para a sala de aula e para ficar próximo daqueles alunos que você achava que estavam no nível acima. Então a gente tem que ser cercado de pessoas que estão no nível acima da gente, para a gente ser a média deles. E vocês se juntaram a eles, se tornaram tão bom quanto eles. Vocês chegaram a pensar nisso? Vocês lembram quando nós conversamos sobre isso? Eu mandei vocês ir para a sala para ficar próximo deles? Então é isso. Essa lição a gente tem que levar para a vida da gente. A gente tem que juntar pessoas boas para a gente ser a média deles. E se tiver alguém inferior, tenta trazê-lo. Mas ele tem que querer também. Querer ser tão bom quanto você. Você não pode estar com um peso, porque senão você acaba perdendo o seu foco. Tá? Então se junte a pessoas boas para vocês conquistarem o que vocês quiserem. Ninguém conquista nada sozinho. Ninguém conquista nada sozinho. Então é muito melhor vocês irem em grupo lá para Epicar do que ir sozinho. E nós acreditamos que na força do coletivo. Isso é importante. Tá? Então, para você que está assistindo esse podcast, eu deixo a seguinte mensagem, pessoal. Acreditem, se você tem filho ou se você tem um sonho de fazer o concurso militar, hoje o foco aqui é Epicar, acredita no seu sonho. Estimule seu filho, acredite em um cursinho preparatório, de preferência um curso presencial, onde ele vai ter essa liberdade com o professor, vai ter esse entretenimento que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vocês concordam com isso, meninos? Sim. Então, acreditem nos seus filhos. Então, acreditem que eles também conquistarão a tão sonhada vaga em qualquer que seja o concurso militar. Pessoal, então, meu muito obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, que podem ajudar muitos jovens a realizarem seus sonhos. Meu muito obrigado. Até o próximo.